Olá, amigos! A seleção brasileira está pronta e, inclusive, definida para a estreia na Copa América, que acontece nesta segunda-feira. Atenção, 10 horas da noite, no horário de Brasília, 6 horas do horário de Inglewood, na Califórnia. A equipe vai começar a sua jornada em busca da 10ª taça da competição, que agora não é mais apenas sul-americana, como aconteceu na maioria das edições, mas desta vez, semelhante ao que aconteceu em 2016 na Copa América Centenário, temos 6 representantes da América do Norte e Central, 6 associações da CONCACAF. E a estreia da seleção é justamente contra uma delas, a equipe costarriquenha. O Dorival Júnior já treinou a seleção 2 vezes, finaliza a sua preparação na noite de domingo, no finalzinho da tarde, no horário local, mas antes mesmo de levar o time para essa atividade na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o Dorival concedeu entrevista coletiva e confirmou a escalação da seleção brasileira. Após testes que foram feitos durante o período de treinamentos em Orlando e após as 2 primeiras atividades na Califórnia, o Dorival gostou muito de como Guilherme Arana e Éder Militão se comportaram pelo lado esquerdo da zaga. Então, esse setor será todo modificado e a seleção brasileira vai com a seguinte formação para a primeira partida na Copa América: Alisson, o goleiro; Danilo, que será o capitão da seleção brasileira. A tendência é que não exista um revezamento na braçadeira de capitão e que sim, o Danilo seja o capitão da seleção durante todo esse período. Ele está confirmado no time titular, o atleta da Juve de Turim. A dupla de zaga com Marquinhos e Éder Militão, então uma dupla de zaga diferente. O técnico Dorival Júnior já tinha utilizado na data FIFA de março Fabrício Beraldo. No amistoso contra a equipe do México, utilizou uma dupla de zaga com Éder Militão e Bremer. Contra os Estados Unidos, Beraldo e Marquinhos. E dessa vez a dupla escolhida, a gente já havia antecipado essa informação, Militão e Marquinhos, sendo Militão caindo pelo lado esquerdo. Na lateral, Guilherme Arana ganha a posição do Wendel. Inclusive, a tendência é que ele se sinta um pouco mais à vontade do que esteve no jogo contra a representação do México. Isso porque naquele jogo, o Dorival Júnior liberou mais o Ian Couto pelo lado destro do gramado. Dessa vez, o Danilo vai ficar um pouquinho mais. É a característica do atleta, joga de zagueiro encaixado na Juve de Turim e vai fazer uma função muito parecida na seleção brasileira, como um terceiro homem pelo lado direito na saída e descendo também, encaixando pelo centro na hora da transição ofensiva, para que o Guilherme Arana possa dar essa espetada no fundo, possa fazer essa ultrapassagem buscando o corredor e a linha de fundo pelo setor esquerdo do gramado. O meio de campo, João Gomes mantido no time titular. Muita gente queria o Douglas Luiz pela grande atuação que ele teve contra a equipe mexicana e também no segundo tempo contra os Estados Unidos, mas o João Gomes é um homem de confiança, tá mantido pelo técnico Dorival Júnior. O meio pra frente é o mesmo. Bruno Guimarães faz o 8, Lucas Paquetá será o armador e o ataque, Endrick segue no banco. Inclusive, é uma tendência para toda a fase de grupos da Copa América que Endrick saia durante os jogos do banco de reservas e entre nas partidas no decorrer do jogo, no decorrer das segundas etapas da seleção brasileira, que vai enfrentar a equipe da Costa Rica, depois o Paraguai e, por fim, a Colômbia na fase de grupos. Então, um ataque com Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Então, repetindo, seleção definida, Dorival confirmou, Alisson goleiro, linha defensiva Danilo, Marquinhos, Éder Militão e do lado esquerdo a presença do Guilherme Arana, o meio de campo com João Gomes, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, o ataque com Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Por falar em Rodrigo, ele fala sobre essa expectativa pela estreia da seleção brasileira na Copa América. Ele que veste a 10 da pentacampeã mundial, fala sobre a responsabilidade de vestir a camisa 10 mais pesada do futebol, a 10 da seleção canarinha, a 10 que já foi nada mais, nada menos do que Pelé e tantas outras estrelas
do futebol mundial. Vamos ouvir o que o Rodrigo fala sobre esse tema. Bom, primeiro para mim é uma honra, né, tá vestindo acho que a camisa mais pesada da história do futebol. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande para mim e eu assumo essa responsabilidade, mas acho que como é o nosso papo sempre dentro do vestiário, que aqui a gente vai dividir as responsabilidades, a gente não vai deixar só com um ou dois jogadores, todo mundo vai assumir seu papel para o grupo ser cada vez mais forte, que acho que só assim a gente vai poder chegar no nosso objetivo, mas claro, falando sobre mim é uma honra, é um prazer para mim estar vestindo essa camisa, como eu falei, sei da minha responsabilidade, sei que cada dia eu tenho que estar melhor, os olhos do mundo inteiro vai estar em mim ali com aquela camiseta, então estar preparado e seguir fazendo as coisas bem para responder à altura do que esperam. Agora tá valendo de verdade, agora bate aquela ansiedade de estreia, um adversário que a gente sabe que vai ser difícil, esses adversários sul-americanos sempre nos põe muita dificuldade e creio que já está todo mundo ansioso, todo mundo queria que o jogo já fosse hoje, mas bom também que dá mais tempo para a gente treinar, mais tempo para a gente evoluir. E é isso, está todo mundo muito ansioso, vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está preparado. O Rodrigo também fala sobre a expectativa de que ele seja protagonista da seleção brasileira. Ele tem tido grandes atuações, inclusive ele foi perguntado se ele imagina que esta temporada pode dar a ele, com uma grande Copa América, a possibilidade de brigar pela bola de ouro. O Rodrigo foi muito humilde de dizer que ele joga com o melhor jogador do mundo, que é, na opinião do camisa 10 da seleção brasileira, o Vinícius Júnior. Camisa 7 do Real, camisa 7 da pentacampeã mundial. Vamos ouvir também o Rodrigo falando sobre o tema. Bom, é um tema muito difícil, acho que tem jogadores na minha frente, sou consciente disso, por mais que eu tenha bons números, eu sou um cara que me cobro muito, então acho que no clube eu tive bons números, mas poderiam ter sido muitos melhores, e aí acho que aí sim me colocaria em um outro patamar, mas tudo pode acontecer, como eu falei, hoje eu acho que eu jogo com o melhor jogador do mundo, que é o Vini, pela temporada que ele fez. A gente sabe que tem muita gente na briga e eu tô ali, tô caminhando, tô cada dia mais próximo, cada temporada tô sendo melhor. E, como eu falei, esse fato de eu me cobrar muito, acho que meus números poderiam ter sido melhores ainda, pela qualidade que eu tenho, pelo onde eu sei que eu posso chegar. E agora espero que na Copa América eu aumente meus números e aí, quem sabe, também a discussão possa ser outra. Como você falou, acho que queima umas etapas, né? Você tendo entrosamento com seu companheiro. Acho que o Vini a gente já está jogando há bastante tempo juntos, então isso fica mais fácil. Acho que nas outras posições também, o Paquetá e o Bruno já jogaram juntos também, então isso é melhor para trazer esse entrosamento para a seleção. Ajuda muito e acho que fica bem mais fácil para o Dorival na hora de dar certas instruções, na hora de falar certas coisas pra gente. Então, às vezes a gente usa algumas movimentações que a gente faz no clube, a gente passa para ele e ele põe aqui como uma ideia também. E o que for melhor, assim, o que for se encaixando para nossa equipe vai ser usado. Então, é muito importante ter esse entrosamento com o Vini, com o Militão também. Então, todo mundo que já jogou junto antes, assim, trazer isso para a seleção é muito importante. Tá aí, portanto, o Rodrigo é o 10 da seleção brasileira, tem a responsabilidade, principalmente ao lado do Vinícius Júnior, de serem os grandes protagonistas da pentacampeã mundial. É legal ouvirmos também o Endrick, porque há uma expectativa muito grande que o Endrick ganhe minutagem durante essa Copa América e é um desejo do Dorival utilizar bastante jogador. Inclusive, ele está testando o Endrick junto aos titulares nas atividades de treino, mas com o viés de utilizá-lo durante a segunda etapa. O entendimento do Dorival é de não queimar etapa, é de deixar o garoto ir criando bagagem, criando casca de seleção brasileira. Então, o Endrick, ele fala sobre essa expectativa natural de um garoto que está prestes a completar 18 anos, de atuar cada vez mais com a seleção. O Endrick destacou que está... Somente Deus sabe. Como eu agradeço muito a Deus por ter um primeiro treinador como foi o Abel. Ele sabia o tempo de me colocar e eu já falei, eu sou um garoto cristão e eu espero tudo no tempo de Deus e tudo no tempo do professor Dorival também. E eu agradeço a ele sempre conversa comigo, converso com todo o staff também e eu fico na minha, trabalhando e esperando, né, o tempo de Deus, porque Deus é maior do que todo mundo e a seleção também é maior do que todo mundo, e então ninguém precisa ultrapassar as etapas, ninguém precisa ultrapassar o Brasil, e tudo tem que ser no tempo certo. Eu vou estar trabalhando, óbvio que eu quero ajudar a seleção,
seja como for, dando dicas fora de campo, ajudando na resenha ou brincando com meus colegas, fazendo ter um clima bom e repetindo. Vou esperar no tempo de Deus e no tempo do Dorival e agradeço muito ao Dorival por ter me convocado, por ter confiado em mim, estar aqui, não só em mim, mas como nos outros jogadores também. E, cara, o Dorival é um treinador espetacular e eu sei que ele está fazendo a melhor coisa para o Brasil. E ele não vai fazer a melhor coisa para o Endrick, e nem para o Vinícius Júnior, nem para o Rodrigo. Ele vai fazer a melhor coisa para a seleção brasileira, para o Brasil. E eu creio que ele está fazendo a melhor coisa. Por fim, importante registrar, durante o segundo treino na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Neymar Júnior, que está nos Estados Unidos, está na Califórnia, visitou os jogadores da seleção brasileira. O atleta do Al Hilal, inclusive, postou fotos em suas redes sociais, está vendo aí, ao lado do Marquinhos, do Rafinha e de outros atletas da pentacampeã do mundo. O Neymar, ele estava treinando, fazendo um trabalho com o seu personal, com o seu preparador físico próprio. É bom estabelecer que ele não está convocado pela seleção brasileira, ele está lesionado, mas ele utilizou as mesmas instalações da seleção para fazer um trabalho próprio, para fazer um trabalho individual de recuperação. Não foram utilizados profissionais que estão a serviço da seleção brasileira, mas sim profissionais contratados pelo próprio Neymar, que está visando essa temporada de 24-25. O jogador deve se reapresentar naturalmente ao técnico Jorge Jesus lá no Al Hilal para o início da temporada. A expectativa é que, voltando aos gramados, inclusive esteja à disposição da seleção brasileira para a data FIFA do mês de setembro. Inclusive, por falar em data FIFA do mês de setembro, uma informação importante, galera do Rio Grande do Sul. A CBF trabalha para levar o confronto da data FIFA de setembro para Porto Alegre. Ainda não há o estádio definido, mas a CBF está trabalhando e quer levar o confronto das eliminatórias, que o Brasil tem o mando no mês de setembro, para o Rio Grande do Sul. A ver quais serão os desmembramentos, a CBF vai conseguir a logística necessária para levar a seleção pentacampeã do mundo para um jogo de eliminatória, na qual a galera, inclusive, tem lembrado bastante. Marcelo, a gente tá sonhando com o Hexa, mas precisamos conquistar a nossa vaga. Verdade, a nossa campanha das eliminatórias tá muito ruim. 2023 foi um ano perdido pela seleção brasileira. Perdemos para a Colômbia, para a Argentina e para o Uruguai, empatamos contra a Venezuela, vencemos a Bolívia e vencemos o Peru. Então, 7 pontos. Não é uma situação muito confortável. A seleção brasileira vai precisar, depois da Copa América em setembro, outubro e novembro, quando estão marcados mais 6 jogos das eliminatórias, também dá esse gás, dá essa arrancada para confirmar a vaga na Copa do Mundo de 2026. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial, sonhando com o Hexa e também na caminhada em busca da 10ª taça da Copa América. Deixa aí nos comentários se essa escalação que a gente trouxe agrada, te agrada, se te anima para a estreia da seleção contra a equipe costarriquenha.